Oi, oi, crocheteira e crocheteiro, tudo bem? Aqui é a Nath, seja bem-vinda ao meu canal. Já estou com a minha agulha 2 aqui na mão e os meus fios pra gente fazer esse top lindo, frente única do Brasil. Vou usar o fio Flora da Fischer, um fio incrível, com 295 de tex. Rende muito, gente, então vamos lá. Pega a sua agulha 2, vamos começar pelo fio branco, tá? Então, eu já começo aqui fazendo meu anel mágico, dessa forma aqui, ó, eu faço um ezinho, seguro aqui, ó. Coloco aqui a minha agulha, laço e venho fazer. Você pode subir suas 3 correntinhas, eu faço um ponto baixo falso e uma correntinha, tá bom? É assim que eu gosto de fazer o primeiro ponto alto falso, mas pode fazer do jeito que você tiver acostumado, as 3 correntinhas, 2 correntinhas, enfim. Aí, aqui dentro, gente, eu vou colocar mais 7 pontos altos, porque no total eu preciso de 8. Então, vamos lá. É só colocar aqui, passa 2, tá bom? Feito aqui os 8 pontos altos, você pode fechar esse anel, fecha bem, tá bom? A gente vai trabalhar meia lua. Então, vira o trabalho. Aí, aqui eu vou fazer também um ponto alto falso, que eu faço um ponto baixo. Aí, venho aqui nessa alcinha aqui, ó, de fora, passo e faço outro ponto baixo. Mas, você pode fazer as 3 correntinhas, tá bom? Para essa carreira, todos os pontos são casados. Então, para cada ponto de base, vocês colocam um casado. Tem que totalizar 16, né? Se a primeira foram 8, a segunda carreira tem que ser 16. Virei aqui o trabalho, vou fazer novamente 2 pontos baixos aqui, ó. Faço um ponto baixo alongado, volto aqui nessa alcinha e faço outro ponto baixo, para simular aquele primeiro ponto alto falso. Lembrando que sempre para iniciar e para terminar a carreira, precisa ter o aumento, tá? Senão, não segue o padrão da meia-lua, ele não fica retinho embaixo, ele vai ficar torto. Essa carreira agora, a gente vai começar com o casado e vai seguindo assim. Um casado e um solteiro. Um casado e um solteiro por toda a base, vocês vão repetir isso, tá bom? Já fiz aqui o solteiro, agora eu faço o casado e assim vocês vão repetindo até o final da carreira, tá? Agora, vocês podem cortar. Para quem for fazer assim, a gente corta para trocar de cor. Quem for fazer de uma cor lisa, uma cor só, não precisa. Então, cortei aqui, a gente vai pro azul. Eu dou aqui um nozinho corrediço, porque eu começo com ponto alto falso. Mas, novamente, vocês podem fazer um nozinho simples no trabalho e subir suas 3 correntinhas, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou fazer meu ponto alto falso. E aí, lembrando que no mesmo lugar eu preciso fazer outro ponto alto, porque a gente começa com aumento, né? E aí, a gente vai seguindo, gente, o padrão de trabalho redondo. Casado solteiro, casado 2 solteiros, casado e 3 solteiros, casado e 4 solteiros, tá? Só se atentando que, mesmo que não case certinho lá no final, vocês ajustam, colocam os solteiros que der, porque precisa terminar com o casado, tá bom? Só isso que vocês vão precisar se atentar e ajustar. Então, tá aqui, ó. Ficou perfeitinho, tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? A gente, depois de chegar em casado e 4 solteiros, a gente vai fazer o ponto pipoca, tá bom? Nath, eu sou obrigada a fazer igual? Não, vocês podem fazer carreiras a menos ou a mais, tá? Então, para começar aqui, vocês podem começar com o ponto alto falso ou as 3 correntinhas, tá? E aí, a gente vai começar o ponto pipoca. Então, feito o ponto alto falso ou as 3 correntinhas, vocês vão pular um ponto da base e vão fazer 4 pontos altos, tudo no mesmo lugar, pra gente fazer essa pipoca, tá? Então, vou fazer aqui os meus últimos pontos, ó, o terceiro e o quarto. Feito aqui os 4 pontos, o que é que a gente vai fazer? A gente solta, passa aqui em cima do primeiro, pega essa argolinha, aperta e puxa assim, ó. E aí, faz 2 correntinhas. Lembrando que no seu trabalho pode ser 1, pode ser 3, depende muito da tensão do seu ponto. Vou fazer aqui mais uma vez o ponto pipoca para não restar dúvida. Então, vocês vão passar aqui com a agulha em cima do primeiro ponto, pega a alcinha e puxa assim, ó, tá? E aí, faz as 2 correntinhas. Então, faz assim até o final. Agora, a gente vai fazer a parte amarela. Veja que eu já fiz aqui o meu ponto alto falso, vou colocar o aumento aqui logo no início. E agora, entre os pontos pipocas, vocês vão colocar um ponto casado, né? 2 pontos no mesmo lugar. No meu caso, sem corrente de separação, eu vou aqui para o outro espaço e faço mais 2 pontos altos.
E assim eu vou fazendo, até chegar lá o meio do trabalho. A quantidade de pipocas, ela tem que ser par, tá bom? Porque aí vai ficar no meio exatamente aqui o nosso leque. Esse leque vai ter 2 pontos altos e ele pode ter 2 correntinhas ou uma apenas, depende de como tá ficando o seu trabalho, tá bom? E aí, vocês voltam aqui a fazer novamente os 2 pontos altos entre cada pipoca, tá? Porque agora eu coloquei esse leque para ele já ir aqui pegando esse formato triangular do nosso top. Então, vai fazendo aí ponto casado entre os pontos pipocas. No meu caso aqui, foram 24 pontos pipocas, então ficou 12 bloquinhos de 2 para um lado e 12 para o outro. E esse leque exatamente no meio, tá? Quando vocês chegarem aqui no final, coloca novamente 2 aqui bem na pontinha para esse trabalho seguir retinho. Virei aqui o trabalho, fiz meu ponto alto falso, fiz meu ponto alto no mesmo lugar, porque é o nosso aumento inicial. E a partir de agora, gente, vocês vão colocar um ponto alto para cada ponto de base. Vocês vão fazendo assim até chegar ao leque. Quando chegar ao leque, Nath faz o quê? Vocês vão fazer leque em cima de leque, tá? Eu preciso fazer esse aumento aqui, porque eu preciso que essa parte de baixo fique reta, lembrem disso. Chegando aqui no leque, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 ou uma correntinha, depende aí de vocês, e mais 2 pontos altos. Então, vai ser ponto em cima de ponto, leque lá no meio, e em cada lateral eu preciso começar com o casado e preciso terminar com o casado. Aqui no meu trabalho, eu fui repetindo esse mesmo processo até a parte amarela ficar com 9 carreiras. Então, a parte branca foram 3 carreiras, a parte azul foram 4, a parte amarela, 9. Vocês podem fazer igual ou podem ir variando. Se for uma infantil, por exemplo, vocês vão fazer menor, então fica aí no critério de vocês, tá bom? Finalizei aqui a parte amarela, ó, veja que a parte de baixo fica bem retinha. A parte de cima já adquiriu aqui o formato triangular do nosso top. Cortei aqui o fio, porque agora a gente vai passar para a última cor, que é a verde, é a qual que a gente vai finalizar. Então, novamente fazendo o nó corrediço, vou laçar aqui e segurar com o meu outro dedo. Começando aqui fazendo o meu ponto alto falso, pode ser 3 correntinhas. Novamente, a mesma coisa, eu preciso de um ponto alto no mesmo lugar, porque eu preciso começar com aumento, tá bom? E aí, faço o que agora, Nath? Vai seguindo a mesma coisa. Ponto alto em cima de ponto alto e no meio, leque. Lembrando que vocês vão repetir esse processo durante 12 carreiras. Depois de ter feito as 12 carreiras, a gente começa a diminuir. Então, eu tô aqui na 13, né? E aí, eu já paro aqui nessa parte do leque. Então, eu deixo 2 pontos, os últimos 2 pontos da carreira, que é justamente o do leque, eu não faço. E aí, eu viro o trabalho e vou caminhar aqui 2 baixíssimos, tá bom? Então, eu tanto vou deixar 2 pontos altos no final da carreira, como vou caminhar 2 baixíssimos no início também. Aí, depois eu subo aqui 3 correntinhas e continuo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Lá no final, na minha base reta, faço o meu aumento, tá? Vou fazer aqui com vocês novamente, tá? Vou fazer aqui esse último ponto. Veja que eu vou deixar os últimos 2 pontos da carreira, que é aquelas correntinhas e o ponto alto normal. Deixo 2 aqui e vou virar o trabalho. Quando eu virar o trabalho, eu também preciso deixar 2. Então, eu vou caminhar com baixíssimo e aí faço minhas 3 correntinhas e volto a fazer ponto alto sobre ponto alto. Vocês vão fazer isso, né, tanto no final, deixando 2, como no início, pulando 2, até completar 6 carreiras. Isso para esse tamanho que eu falei. Se a cliente tiver um pouquinho mais de seio, faz mais, tá bom? Então, aqui vocês vão fazendo. Fiz aqui um lado, tá, gente? Ó, um lado já tá pronto. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Não tem mistério, tá bom? Corta de um lado, amarra do outro e vai fazendo exatamente a mesma coisa. Quando eu chegar aqui na minha última carreira, deixando esses 2 aqui no final, o que é que eu vou fazer? Eu já começo a fazer o acabamento. E a primeira parte que eu faço o acabamento é essa parte de cima, que ela tá tipo um irregular, né? Então, eu vou preencher aí essas lacunas. A parte que for mais baixa, eu venho aqui e preencho com 3 pontos altos, assim, ó. Pegando aqui mesmo, não tem muito uma regra, não. A parte que fica mais altinha, eu venho e coloco um ponto baixo.
Sem corrente de separação, eu já laço e vou no próximo espacinho que tá mais baixo. Venho aqui, ó, coloco 3 pontos altos. E assim eu vou repetindo até fazer um acabamento nessa parte retinha de cima do nosso top. Então, fazendo 3 pontos altos na parte mais baixa, faço um ponto baixo e volto a repetir, tá bom? Se houver necessidade de colocar só 2 ou até mesmo colocar 4, não tem problema. Vocês vão ajustando de acordo com a tensão do seu ponto. E se vocês estiverem usando outro fio também, tá? É só fazer assim até o final. Vim aqui no meio mostrar pra vocês que quando chegar nessa parte do leque, vocês fazem um ponto baixo normal e segue fazendo a mesma coisa, tá bom, gente? Não tem nenhum mistério. Só colocar o ponto baixo e ele vai ficando bem retinho. Quando chegar aqui no final, vocês vêm aqui, ó, nesse ponto alto aqui, faz um ponto baixo, ó, veja que o acabamento de cima ele ficou bem legal, tá? E aí eu aproveito e já vou dar a volta aqui no restante da blusa com acabamento em ponto baixo. Eu sempre gosto de fazer. É opcional? É, mas veja que a parte de baixo vai ficar bom se a gente fizer, tá bom? Então, vocês vão fazendo ponto baixo. Quando chegar aqui na parte de baixo, gente, vocês vão fazendo assim. No meio do ponto alto, vocês colocam um ponto baixo. E nessa divisão de uma carreira para outra, um ponto baixo. Não tem muito uma regra, tá? Mas vocês precisam se atentar para não ficar nem de mais, nem de menos. Então, coloca aqui, ó, no meio do ponto alto, na divisão, coloca ponto baixo. E vocês vão fazendo isso. O acabamento fica muito melhor para poder receber o biquinho que a gente vai fazer embaixo. Já dei a volta aqui em toda a blusa com ponto baixo. Agora, aproveitar que eu tô aqui conectada e já vou fazer a primeira alça aqui com vocês. Então, vou subir aqui nesse cantinho 3 correntinhas. Você pode colocar no mesmo lugar ou no lugar vizinho outro ponto alto, tá bom? E aí, você vai e sobe mais 3 correntinhas, laça, e você vai vir aqui, gente, nessas 2 alcinhas aqui, ó, como se fosse aquele jeito que a gente faz o picô, sabe? E aqui é que vocês vão fazer o ponto alto. E aí, sobe mais 3 correntinhas e vai repetindo isso até o final. 3 correntinhas, lacei, venho aqui nessas 2 alcinhas e faço o meu ponto alto. Vocês podem fazer esse mesmo processo durante 40 a 50 centímetros, fica também muito do seu gosto, tá? Então, passo aqui, ó, nessas 2 alcinhas. É muito parecido, gente. Se vocês já fizeram o ponto picô, vocês vão lembrar, tá? Quando chegar no tamanho aí desejado, no meu caso, eu fiz quase 50 centímetros. Vocês vão fazer 3 correntinhas e vão virar, tá? Vão vir nas 2 alcinhas que tem aqui disponíveis e vai fazer baixíssimo. A gente vai fazer o trabalho voltando para ficar um acabamento melhor. Faz 3 correntinhas, vem aqui nas 2 alcinhas, ó. Coloco e faço baixíssimo. Subo aqui novamente 3 correntinhas. Aí, venho aqui no pezinho do ponto, tem 2 alcinhas, eu coloco e faço o baixíssimo. A alça fica com um acabamento muito melhor, tá bom? Não é obrigatório, mas fica muito mais bonito. Vocês vão fazendo assim até a base, até chegar lá na blusa, e aí eu venho mostrar pra vocês. Quando chegar aqui embaixo, vocês vêm aqui, pode ser no mesmo lugar, no lugar vizinho, e fazem um baixíssimo. E aí, é só cortar o fio, fazer os arremates bem direitinho pra essa alça não soltar. Vocês vão fazer as 4 alças exatamente desse jeito, tá bom? Você vem aqui, coloca pra trás e é só arrematar. Eu achei essa alça bem diferente, ela fica confortável na hora que a gente amarra, certo? Fica diferente daquela coisa de só fazer correntinha e voltar com ponto baixo. Eu gostei muito dela. Aí, vocês vão fazer outra aqui em cima e vão fazer lá atrás também, exatamente do mesmo jeito. Agora, eu vou só mostrar pra vocês como é que eu faço o arremate. Eu vou escondendo aqui o fio, vou passando de forma superficial, sem aparecer lá na frente, né? Até sair um pouco aqui da borda da alça. Aí, o que é que eu faço, gente? Eu venho aqui, divido esse fio no meio, ele fica 3 fios fininhos pra cada lado. E aí, depois que eu divido aqui certinho, eu coloco um lado desses na agulha e passo por outro fiozinho para poder depois a gente dar o nó, tá bom? Eu venho aqui, ó, passo e faço 3 nós. Depois de vocês fazerem 3 nós, vai estar bem seguro, é só vocês cortarem, tá? Vocês fazendo desse jeito não tem perigo. Se quiser também pingar um pouquinho de cola, pode. Só tendo cuidado para não exagerar, é realmente só um pinguinho, porque senão vai incomodar na pele da cliente. A não ser que você coloque forro, aí não tem nenhum problema, vocês podem colocar, né? Mas mesmo assim não é bom exagerar na cola, tá bom?
Veja como ficou lindo, gente. É só vocês fazerem a mesma coisa nos lados aqui de baixo. E agora, eu vou mostrar pra vocês como eu faço o biquinho aqui de baixo, que também é opcional. Se vocês quiserem deixar só assim no ponto baixo, tudo bem, tá? Mas eu vou fazer um ponto tombadinho. Então, eu venho aqui, bem no início da carreira aqui embaixo, vou fazer aqui um nozinho, vou amarrar, certo? Eu geralmente coloco só um nozinho, porque depois eu arremato esse fio. Eu acho que colocar 2 ou 3 nós aqui, bem nessa pontinha, vai ficar muito grosseiro. Aí, eu puxo aqui e faço 3 correntinhas. Uma simula o ponto baixo falso, e as outras duas o ponto alto. Aí, eu venho aqui no mesmo lugar e vou colocar mais de 2 pontos altos. Eu venho aqui, faço um e faço outro. Pronto. Aí, eu venho agora, sem correntinha de separação, e vou pular 1, 2, no terceiro eu venho e coloco um ponto baixo. Subo aqui 2 correntinhas, no mesmo lugar eu vou colocar mais 2 pontos altos. Feito aqui o segundo ponto alto, eu pulo aqui 2 da base e no terceiro eu faço um ponto baixo. Aí, eu subo as 2 correntinhas, coloco mais 2 pontos altos e assim, gente, eu vou repetindo o processo até o final. Lembrando que se vocês quiserem fazer tamanho maior, em cada cor vocês vão colocar 2 ou 3 carreiras a mais, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Curte, já se inscreve no canal, aqui já tem algumas peças, vou colocar mais, tá bom? Um beijo, espero que vocês vendam muito e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo, me acompanhe nas redes também.